homenagem ao aforismo criado pelo Milor Fernandes. Pensar não dói. E o contrário, não pensar dói, né? E no quadro do Pensar Não Dói de hoje, nós temos um cara que é assim, o meu liberal predileto. Porque é o seguinte, eu sei o que eu posso esperar dele. Eu posso não concordar com o pensamento dele naquele momento, porque ele é quase um libertário. Mas eu sei o que pode esperar do Roberto Rachevski, que ele é um cara absolutamente coerente. Muito mais do que nós, eu acredito, né? Hã? Como é que foi, Fabiano? Bom, é um bom amigo, se me permite. Tá um problema com o Fabiano. O Roberto está conosco, Roberto? Alô, Roberto? Está conosco, Sim, Roberto? Estou contigo aí, Júlio. Eu enchi a tua bola e aí não sei se tu ouviste ou não ouviste, aí eu vou ter que... Aí eu não vou repetir, né, cara? Não, eu ouvi o suficiente para te dizer que eu não tenho nada a ver com libertário. Tá? Eu sou um capitalista radical. Não, mas no sentido do seguinte, de que todo o pensamento em qualquer área, o pensamento do Rachevski está baseado numa grande e basilar premissa que é a liberdade. Eu posso, inclusive, o que nós dizíamos no intervalo sobre o Roberto. Roberto, boa tarde. Eu estava dizendo quando eu soube que tu irias estar aí conosco. É o Enio Meneghetti, viu, Roberto? Quem é que tá falando? É o Enio Meneghetti. Eu estava dizendo, quando eu soube que tu ias estar conosco agora há pouco, eu dizia fora do ar para o Júlio, Roberto, que tu és uma pessoa que a gente consegue divergir mantendo a elegância, que tu és uma pessoa brilhante e é muito agradável a pura inteligência da gente conversar contigo. Mas que saiu com um baldinho cheio hoje. Fala aí, Roberto. Enio, eu tinha dito para o Júlio o seguinte, que eu estava nervoso que nem no dia que eu fiz o meu bar mitzvah, tá? Para estrear neste programa. Pela primeira vez eu vou fazer um comentário numa rádio, né? Mas a sensação de estar entre amigos é a mesma que me tomou quando eu, no meu bar mitzvah, entrei na sinagoga e vi que estava também entre pessoas que gostavam de mim, o que me deixou muito mais... aliviado, né? Muito tranquilo para dizer aquilo que se deveria ter dito. Vai nos brindar com as tuas palavras e com a tua sabedoria. Vai lá, bom, eu posso vai lá. continuar? Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade. Eu acho que realmente os tempos, pelo menos em Porto Alegre, estão mudando, né? No Brasil também, de certa maneira, porque ter um objetivista, como eu me defino, com voz ativa, falando através de um programa de rádio para o público porto-alegrense é o sinal dos tempos, né? Então, parabéns a ti, ao Guilherme, pela iniciativa, pelo programa, e agradeço a oportunidade. E já quero dizer o seguinte, que lembraram os nossos ouvintes, que faltam apenas 25 dias para a gente poder escolher aqueles que acham que tem carta branca para fazerem o que bem entendem com as nossas vidas. Não adianta a gente se enganar, Júlio, e acharmos que por existir uma Constituição, separação de poderes, pesos e contrapesos, quem tem o poder coercitivo legal nas mãos não vai usá-lo para impor as suas razões, normalmente distantes da realidade e certamente desprovidas do valor moral objetivamente definido. Em nome das maiorias circunstanciais que a democracia forma, estabelecem-se tiranias que nos afetam em todos os campos das nossas vidas. Seja na educação, na saúde, na previdência, na ciência, como a gente viu recentemente, e principalmente na economia, onde nada pode ser feito sem a doença do Estado, e tudo que é criado e produzido acaba sendo confiscado, se não todo em parte. Isso porque vivemos no que eu chamo de Estado democrático de direito, que de Estado de direito não tem nada, porque vigora a República dos Privilégios. O governo regula e tributa quem produz e usa para fazê-lo a sanção das próprias vítimas. Essa sanção se dá através de um processo político na sua versão democracia ilimitada, que é aquela que coloca em votação tudo que diz respeito à vida em sociedade
deixando à mercê das maiorias ocasionais aquilo que não deveria estar sujeito ao voto, que é a vida, a liberdade e a propriedade individual. Não pensem que eu sou contra a democracia. Não, eu sou a favor da democracia, mas contra a possibilidade que, através de seu exercício, se atente contra a livre iniciativa, a propriedade privada e o Estado de Direito, baseado em leis objetivas necessárias para que o indivíduo possa existir nesse mundo de forma moral, condizente com a natureza racional do ser humano. Eu explico, Júlio. Explico para os ouvintes escolherem o que seria melhor para eles. E digo que há 2 modelos de democracia: o que eu desejo e aquilo que temos. Primeiro tipo de democracia que eu desejo, como um liberal objetivista que sou. Explico isso. Imaginem um grupo de amigos que resolve votar para decidirem em qual restaurante irão depois de muito argumentarem. A maioria decide por um determinado restaurante. E os que não concordarem, o que fazem? Bom, esses podem ir para outros lugares. E os que forem, como farão para pagar a conta? Os que forem para aquele restaurante que foi decidido majoritariamente como o escolhido. O que eles farão para pagar a conta? Cada um paga a sua. E quem não tiver dinheiro? Bom, aí o grupo que foi ou faz uma vaquinha com adesão voluntária para pagar a conta do amigo, ou então empresta o dinheiro que deve ser devolvido numa outra oportunidade. Esse é um tipo de democracia, é o tipo de democracia que eu defendo. Agora, existe o tipo de democracia defendido pelos coletivistas estatistas, que é a social-democracia. A maioria escolhe o restaurante, todo mundo é obrigado a ir junto. Independente do consumo de cada um, a conta é dividida igualmente. Isso se a maioria não decidir que quem tiver mais dinheiro pagará mais, mesmo que tenha consumido menos. E quem não concordar, o que acontece, Júlio? Obviamente vai levar pau do governo. Tá? Então, quando os social-democratas colocam sua massa de manobra a gritar pró-democracia, eles não estão distorcendo conceitos. Você é que não sabe o que significa democracia para eles. E eu digo, então, que democracia para os social-democratas é isso. É a gente sendo obrigado a fazer o que não quer, arcando com as coisas que a gente não gostaria de pagar porque não usufruiu delas. Esse é o meu comentário de hoje, Júlio. Espero que tenha estreado bem. Eu até quero fazer um contraponto aqui, botar o Fabiano, que é um empresário que viveu na pele o poder da coerção do estamento público, né? Quando ele queria trabalhar e a fiscalização e o poder público não queria deixar e sempre ele tinha que quase implorar para trabalhar, para gerar impostos e pagar no final do mês os seus impostos, né? Fabiano? Exatamente. O que, na verdade, eu sentia na pele era essa coerção que o Roberto falava agora, onde o meu direito individual, mesmo respeitando e preservando a vida dos colaboradores e atendendo no meu estabelecimento apenas quem se sentisse confortável e seguro para frequentar o meu estabelecimento, já que eu não obrigava ninguém a frequentar, ainda assim eu era coagido, veladamente, às vezes de maneira mais expressa, que eu me juntasse aos demais e não fizesse o que eu estava fazendo. É muito engraçado isso, porque ao longo das semanas e dos meses eu consegui sentir que isso não era a visão da maioria, como eu acredito piamente. Roberto, não sei se compartilha comigo da minha opinião, mas eu acredito que esses sinais de que a maioria da população brasileira não pensa como um social-democrata, a maioria da população brasileira é conservadora, é liberal, e as pessoas que queriam frequentar o espaço muitas vezes se viam coagidas pelos demais. E ao longo do tempo eu fui sentindo isso, e hoje eu não tenho a menor dúvida, eu fiz a escolha certa, que foi trabalhar, preservando vidas e atendendo quem queria de fato frequentar o meu espaço. E as ameaças vieram de todas as partes, e algumas são impublicáveis aqui, e que eu jamais pensei sofrer
sendo um empreendedor, um empresário do tamanho que eu sou, numa Porto Alegre. Mas elas ocorreram e vão ficar para minha história de empreendedor. E volto a dizer, Roberto, eu falei mais cedo, isso tudo me fortaleceu. Então hoje eu tenho muito mais convicção de que, como empreendedor, eu não posso só cuidar do meu espaço físico, do meu negócio, eu preciso cuidar do entorno, eu preciso compartilhar dos valores que eu tenho como empreendedor com os demais e trazer mais pessoas para dentro desse guarda-chuva, para debaixo disso. E acredito que é esse o caminho, a nossa briga. Eu falei mais cedo para o Júlio e para o Enio, a nossa briga não é contra o vírus vai passar, outros já tiveram, outros virão. A nossa briga hoje é pela liberdade, e pela liberdade individual do cidadão. E eu, como empreendedor, não posso me calar, por mais bem sucedido financeiramente que eu possa vir a ser nos meus negócios, eu não vou me sentir verdadeiramente pleno e vitorioso se eu me calar diante dessas ameaças e diante da falta de liberdade que a gente vive, ou estão tentando nos impor os cidadãos hoje. E aí, Roberto? Para fechar? O que o Fabiano está colocando aqui tem algumas questões que a gente precisa extrair da fala dele e analisar. Em primeiro lugar, eu acho o seguinte: o papel do empreendedor, o propósito do empreendedor, o propósito de uma empresa é um só: é gerar lucro para os seus acionistas, através da oferta de serviços e produtos que satisfaçam o interesse dos consumidores numa relação voluntária onde haja mútuo benefício para todos. Da mesma maneira que o trabalhador que trabalha para o empresário age desta forma, oferecendo os seus serviços e recebendo por esses serviços de maneira justa e adequada, de acordo com o valor que ele gera. Então, o entorno do trabalho de um empresário, tá, ele não diz respeito ao empresário propriamente. É óbvio que se o empresário violar a propriedade privada de alguém, ou a liberdade de alguém, ou ameaçar a vida de alguém, ele está agindo contrariamente a esse pensamento liberal que nós temos, de que a vida, a liberdade, a propriedade de cada um é inviolável. Então, cuidar de si, criar valor, já é uma contribuição inestimável que o empresário pode fazer para a sociedade. E quando o governo usa o empresário ou o trabalhador para manter um Estado funcionando através do uso da coerção, através do uso da força, criando privilégios, distribuindo violentamente os recursos criados por alguém, isso é um sistema nefasto que faz com que a sociedade sofra em vez de se tornar uma sociedade livre e próspera. Obrigado, então, Roberto. Já estamos sobre a hora. Nós vamos ter outras oportunidades com o Roberto. E o Roberto tem, às vezes, esse tom didático, e é importante, porque a gente precisa conversar sobre essas coisas, a gente precisa tecer sobre essas coisas que no dia a dia a gente não se dá conta. A gente trabalha, paga imposto e espera serviço do público, e às vezes não vem esse serviço público, nós só falamos, criticamos, e nós não temos noção do que acontece realmente nesse sistema, entre aspas, democrático e de direito. Obrigado, Roberto. Até a próxima. Obrigado, abraço a ele e Fábio. Abraço. São 13 horas e